Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Leremos do verso 1 até o de número 20. Segundo livro das Crônicas, 33, do 1 ao 20. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Guiom, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes. Assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon seu filho reinou em seu lugar. Vamos orar. Santo Deus, te agradecemos, Pai, porque pela tua gigantesca providência, o Senhor fez com que os teus poderosos feitos na história do teu povo fossem escritos e conservados até os nossos dias. Nós te louvamos, Pai, porque por meio destes registros nós podemos ser edificados pelo Senhor e podemos perceber o quanto o Senhor pode fazer na vida de pessoas que são alcançadas pelo Senhor e se arrependem. Nós te louvamos por isso. Te pedimos que este texto da Tua Palavra, este texto sagrado, fale ao nosso coração, nos edifique, remova qualquer tipo de incredulidade no Teu poder
e nos motive a pregarmos cada vez mais o Teu nome, para que pessoas sejam convertidas ao Senhor. Abençoa-nos, portanto, Pai. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, será que Deus tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa? De qualquer pessoa. Há pessoas que têm vidas sem grandes pecados, sem grandes vícios, sem grandes comprometimentos com as trevas. E nós vemos que Deus transforma estas vidas. Mas o que dizer de pessoas que estão mergulhadas em pecados gravíssimos? Pessoas que estão há anos nos vícios, na idolatria, vivendo nas trevas, imersas em imoralidade, praticantes de feitiçaria, de macumba, de obras das trevas, envoltos por violência, por drogas, por incredulidade. Será que Deus salva pessoas assim? Será que Ele tem poder para resgatar pessoas que estão mergulhadas nas trevas? Meus irmãos, nesta noite, nós vamos ver a conversão de Manassés. Eu particularmente creio que a maior conversão, a conversão mais dramática que nós temos no Novo Testamento é a conversão de Paulo. E no Antigo Testamento, a conversão de Manassés. Nós vamos ver Deus tirando um homem de várias práticas pecaminosas, de uma vida de total impiedade. E nós vamos ver isso em 3 fases, vamos analisar as 3 fases da vida de Manassés. Primeiro, a sua vida nas trevas, depois o chamado que Deus fez para ele, e depois a vida de Manassés nos caminhos de Deus, a vida na luz. O texto começa dizendo que ele começou a reinar com 12 anos de idade. Imagine, 12 anos de idade. Alguns garotos aqui da igreja têm essa idade. Manassés começou com este tempo de vida. E ele foi o rei que mais reinou em Jerusalém. Ele reinou dos 12 aos 67, 55 anos de reinado. Começou como um menino e terminou como um idoso, 67. Foi o rei que mais reinou sobre Judá. Ao mesmo tempo, ele foi o pior rei de Judá. De longe, o pior rei de Judá. Isso nos é dito em 2 Reis, capítulo 21. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Manassés foi de longe o pior rei de Judá. Ele fez o que era mal perante o Senhor, diz o texto, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões. O que quer dizer isso? Que Manassés, ele desceu o nível de espiritualidade, ele afundou-se tanto no pecado que ele pecou mais do que as nações que estavam antes do povo de Deus entrar na terra prometida. É a ideia de que Manassés levou o povo de Deus a pecar de uma forma mais ímpia do que o povo que não tinha Deus. Os irmãos estão percebendo? O povo de Deus tornou-se mais pecaminoso do que as nações que não tinham tido contato com a revelação de Deus. O nível de maldade, de iniquidade, de comprometimento com as trevas foi gigantesco, pois ele tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Seu pai, Ezequias, foi um homem temente a Deus. Teve seus altos e baixos, mas terminou a vida temendo ao seu Deus. Pois o seu filho, Manassés, ele reconstruiu os altares de idolatria que o seu pai havia destruído. Ele refez esses altares. Ele levantou altares aos Baalins. Ele adorou então a Baal. Baal era um deus imaginário daquela época, um deus de fertilidade ou de prosperidade. Sacrifícios eram feitos para Baal
com a promessa de que ele mandaria chuvas, de que ele abençoaria Baal, as plantações. E Manassés cultuou a Baal, quebrando publicamente o primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Manassés fez postes ídolos. Postes ídolos, como diz o nome, era uma imagem de escultura no formato de um poste, né, alto e estreito. E ele fez esses objetos de idolatria, quebrando agora o segundo mandamento: não farás imagem, não farás imagens de escultura, não as adorarás, não lhes darás culto. Ele se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. A chamada adoração à astrologia, não é? Prostrar-se diante do exército dos céus é justamente aquele culto às estrelas, ao sol, à lua e às estrelas. A astrologia vem de muito longe, coisas proibidas pelo Senhor. Deus disse na sua palavra, Deuteronômio 4,19: guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e desculto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Hoje o povo não está por aí adorando estrelas, nem sol, nem lua, mas a astrologia caminha firme na cabeça de muitas pessoas. Há muita gente que ainda lê horóscopo e guia a sua vida por meio do horóscopo. Isso é se inclinar diante das estrelas. Meus irmãos, crente não lê horóscopo, crente lê a Bíblia. Crente não acredita nessas coisas, essas coisas são falsas. Crente não tem signo, aliás. Essa história de crente dizer: eu faço isso porque sou de Libra, eu faço isso porque sou de Câncer. Meus irmãos, isso não existe. Isso não existe. Crente não tem signo. O nosso signo é Jesus Cristo. Essas coisas não têm nenhuma influência sobre o nosso comportamento. Mas voltando aqui, Manassés, ele cometeu todos os pecados possíveis no que diz respeito à idolatria. Até curvar-se às estrelas, ao sol e à lua, ele curvou-se. E ele cometeu outros pecados gravíssimos. Ele construiu altares pagãos, não apenas nos altos, nas montanhas, mas ele construiu altares pagãos dentro do templo, dentro da casa do Senhor. Ele profanou a casa do Senhor, ele blasfemou contra o seu nome, dentro da própria casa do Senhor. Um pastor escreveu que Manassés agiu como um marido adúltero, trazendo a amante para morar dentro de casa. Foi isso que Manassés fez. Ele trouxe os ídolos e os construiu dentro do templo, dentro da casa do Senhor. Ele profanou, ele blasfemou, ele ofendeu o Deus Santo. Mas ele fez mais. Ele queimou filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Havia um culto a um deus imaginário chamado Moloque, que previa sacrifícios de crianças, com a contraproposta ou a contrapartida de que se você oferecesse um filho para Moloque, ele lhe daria prosperidade. E é por isso que eles faziam este ritual cruel, que não passa pela nossa cabeça, oferecer um filho como sacrifício. Por que faziam? Porque queriam ficar ricos. Essa era a promessa: me dê um filho seu, que eu vou te tornar rico, próspero. E Manassés fez isso. Ele adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, mexia com agouros, praticava feitiçarias, tratava com necromantes, com feiticeiros. Todas essas práticas já haviam sido proibidas na palavra do Senhor em Deuteronômio 18. Diz assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor.
e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Manassés praticou tudo isso, quebrou a lei em vários pontos. Ele praticava feitiçaria. Levítico 20 nos diz assim: se alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. O homem ou a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Ele prosseguiu, diz o texto, em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Para o provocar a ira. Observe que os pecados de Manassés não eram na ignorância. Ele fez para provocar o Senhor. Ele fez para afrontar o Deus de Israel. Ele havia sido criado nos caminhos do Senhor. O seu pai Ezequias era piedoso. Ele sabia que aquelas coisas eram erradas, mas ele estava em rebelião contra Deus. E ele fazia para afrontar o seu Deus. Ele também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus dissera a Davi e a Salomão: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E por fim, ele fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém. Líderes têm responsabilidades sobre os liderados. Todas as vezes que um rei subiu, tanto no reino do norte quanto no reino do sul, e ele passou a praticar a idolatria, o povo acompanhou. Havia uma influência muito grande do rei, e este é o caso. O povo se afundou nestes pecados terríveis, porque o líder, o próprio rei Manassés, se afundou neste tipo de pecado, e por isso o cronista nos diz: Manassés fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O povo de Deus passou a pecar mais do que os ímpios, mais do que as nações que não conheciam a Deus. Esta foi a vida inicial de Manassés, e foi o ápice do que Judá fez para que Deus castigasse o seu povo e o levasse como cativo para a Babilônia. Manassés levou o povo do Senhor a uma vida nas trevas, porque ele estava nas trevas. Ele cometeu pecados em termos de idolatria, que é difícil achar um Deus que ele não tenha cultuado. Ele se envolveu em todos esses tipos de pecados, em rebeldia contra Deus e afrontando de diversas formas. Mas aí vem a segunda fase, o chamado do Senhor. Deus vai chamá-lo, e diz o texto no verso 10: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Não lhe deram ouvidos. Quantas pessoas que estão no pecado, Deus fala por meio da sua palavra, e as pessoas não dão ouvidos. Quantas? Quantas pessoas que estão numa vida de idolatria, de prostituição, de feitiçaria, de drogas, de ídolos do coração, Deus fala pela sua palavra, mas as pessoas não dão ouvidos. Milhares de pessoas, milhares de pessoas. Essas pessoas estão caminhando para o inferno. Deus fala e elas dão as costas, elas não dão ouvidos. Mas para algumas destas pessoas, Deus manda a dor. E algumas dessas pessoas, quando sentem dor, elas passam a ouvir. Foi o que aconteceu com Manassés. Verso 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Deus agora enviou a dor, enviou o chicote, enviou correntes, cadeias, ganchos.
Os historiadores, por fora da Bíblia, eles registram que este povo era tão cruel que eles amarravam seus prisioneiros com ganchos nas narinas. As correntes eram presas nas narinas, argolas nas narinas e correntes. Eles eram puxados pelas narinas. Deus mandou a dor, Deus mandou o sofrimento para Manassés. E é isso que Deus faz quando o povo que tem que vir não vem, quando ele simplesmente fala. Deus manda a dor. E quando chega a dor, a gente pensa, as pessoas refletem, avaliam. É por isso que geralmente a cama de um hospital é um local de bênção, porque muita gente que está no hospital passa a reavaliar a sua vida, passa a pensar direito se eles de fato estão caminhando para os céus ou para o inferno. A cama de um hospital pode ser uma bênção, uma doença terminal pode ser uma bênção. Quantas pessoas que quando recebem a notícia de uma doença terminal, abandonam o materialismo e se voltam para Deus e passam a pensar nas coisas de Deus. Manassés, verso 12, ficou angustiado. Angustiado. A angústia é aquele sentimento de total tristeza, de falta de esperança, de desolação. Foi assim que Manassés ficou quando Deus pesou a mão sobre ele, quando enviou a dor. Diz o texto que ele suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Ele ficou angustiado. Meus irmãos, Jesus Cristo é aquele que veio para nos dar óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Isaías 61, 3. Manassés, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Ele foi criado dentro da palavra de Deus por Ezequias, e agora que ele sentiu na pele o peso da mão divina, ele lembrou-se do Deus dos seus pais, e ele suplicou deveras, suplicou muito a Deus, muito se humilhou perante o Deus de seus pais, fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Meus irmãos, Deus não rejeita quem se arrepende. Deus não rejeita quem se arrepende. Pode ser assassino, pode ser traficante, pode ser travesti, homossexual, pode ser prostituta, pode ser ateu. Aquele que se arrepende dos seus pecados, Deus não rejeita. Manassés é um exemplo que nós temos no Antigo Testamento para mostrar o tamanho do amor de Deus. Deus poderia, se fosse mesquinho, dizer: ah, não, me afrontou, não quero saber. Mas Deus foi no coração de Manassés e tornou o coração de Manassés favorável novamente, inclinou o seu coração por meio da dor e o aceitou. O nosso Deus, meus irmãos, é rico em perdão, é um Deus misericordioso, é um Deus gracioso, é um Deus que não nos trata segundo as nossas iniquidades. A sua misericórdia extrapola, Ele tem misericórdia para salvar o mais vil pecador. A Bíblia diz que Ele é compassivo, clemente, longânimo, benigno, grande em misericórdia. E esse texto nos mostra isso. As coisas erradas que Manassés fez, e Deus o aceitou quando ele se arrependeu. Um homem com tantos pecados, que arrependido Deus o aceitou. O mundo geralmente diz assim: olha lá, fez tanta coisa errada, agora é crente. Parece que torcendo para que a pessoa continue fazendo coisas erradas. Não é uma bênção quando alguém com uma vida torta é endireitado por Deus, é convertido por Deus?
As pessoas deveriam glorificar a Deus quando Deus conserta a vida de alguém que só faz coisas erradas. É glorioso quando Deus converte pessoas, tirando-as do erro, da escravidão do pecado, transformando essas vidas, fazendo com que agora sejam benfeitores, sejam pessoas que são cheias de boas obras, ao invés de os males que praticavam antes. Deus chamou Manassés com a sua palavra, ele não ouviu. Deus chamou-o com a dor, e aí ele ouviu. E Deus trata muitos de nós desta forma. Alguns dos irmãos que estão aqui foram tratados assim. Foi na dor que vieram para os caminhos do Senhor. Porque na palavra apenas, na palavra bondosa não vinham. Vieram pela palavra, mas acompanhada da dor. Vieram assim. E agora nós podemos ver a fase final da vida de Manassés. Uma vida na luz, uma vida convertida na luz. O verso 14 diz: depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Guiom, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Então, depois da fase ímpia de destruir as obras do seu pai, Manassés, agora transformado pela graça de Deus, ele vai reconstruir. Os primeiros atos que são apontados aqui são de reconstrução. Ele reconstrói os muros, as defesas do reino, para cuidar do seu povo. Agora ele volta os olhos para suas obrigações como rei e reconstrói os muros, cuida das defesas do reino para cuidar do seu povo. Observe, meus irmãos, que quando nós estamos em rebeldia contra Deus, a nossa vida é só destruição. É autodestruição, é destruição da família, é destruição do casamento, é destruição do emprego, das relações familiares. Quando alguém está em rebeldia contra Deus, o caminho geralmente é de destruição. Mas quando Deus alcança uma pessoa e coloca a sua paz no seu coração, os desejos passam a ser de reconstrução. Reconstruir casamento, reconstruir laços familiares, reconstruir vida profissional, reconstruir as coisas que foram quebradas, que foram destruídas pelo pecado. Mas além de reconstrução, Deus proporciona a convertidos purificação. Veja o verso 15. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Purificação. Manassés passou a purificar o reino. Como? Tirando os ídolos da casa do Senhor, tirando os ídolos das cidades. Ele fez uma limpeza, ele acabou com aquela idolatria, ele jogou fora da cidade toda aquela idolatria. Aquele que é alcançado por Deus passa por uma purificação no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos, joga fora os ídolos, joga fora os vícios, os pecados mais ocultos, faz uma limpeza na casa, uma limpeza na alma, os joga fora da cidade, os joga para longe, porque essa purificação acontece no coração daqueles que são alcançados por Cristo. É a santificação. E além desta purificação, nós vemos na vida de Manassés restauração. Veja o verso 16. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. O ápice da conversão de Manassés vem agora. Ele restaurou o altar do Senhor e ele cultuou ao Senhor. Aquele homem que havia passado anos seguindo idolatrias, cultuando aos deuses imaginários da sua época, agora ele reconstrói, ele restaura o altar verdadeiro do Senhor e ele mesmo oferece sacrifícios de ações de graças, ele mesmo presta culto. Aqui nós vemos a restauração completa na vida de Manassés. Deus o salvou
e agora ele está adorando o seu Deus, está adorando o Deus verdadeiro. Este é o caminho para aqueles que são salvos por Cristo. Salvos passam a adorar o Deus verdadeiro. Há uma heresia perniciosa no meio evangélico, que é a heresia dos desigrejados, ou desinstitucionalizados, que diz que você pode ser crente sem igreja, que você pode ser crente na sua casa, você não precisa da igreja para ser crente. Essa é uma heresia do inferno, meus irmãos, porque quem criou a igreja foi Cristo, foi Deus, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento. É na igreja, e não estamos falando de pedras, não estamos falando de prédios, estamos falando do corpo de Cristo. As pessoas são as pedras que vivem, as pessoas são a igreja, reunidos aqui, reunidos numa garagem, reunidos num salão, ali está a igreja. A igreja é o local onde os dons se desenvolvem, onde a palavra é pregada, onde os sacramentos são ministrados, onde o culto ao Senhor corporativamente, comunitariamente é prestado, onde os ofícios de pastoreio e de serviço atingem os fiéis. Quem fez essa estrutura chamada igreja? Foi o nosso Deus. Esta heresia perniciosa hoje que diz que a pessoa pode ser crente sem congregar, sem estar junto com outros crentes, é diabólica, é um engano de Satanás. Não é possível a brasa viver longe do braseiro, ela vai se esfriar, ela vai apagar. Foi assim com Manassés, e é assim com aqueles que são salvos por Cristo. Ele teve a sua vida restaurada, e ele adorou ao Senhor, ele ofereceu sacrifícios ao Senhor. O registro final fala da sua morte. Dos versos 18 a 20, nós temos palavras que mostram que ele permaneceu firme até os seus últimos dias, né? O texto fala, por exemplo, aqui no verso 19, que a sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão, tudo o que aconteceu foi registrado na história dos videntes. Vidente é uma palavra para profeta, são sinônimos. E no final, Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa. Esta é uma expressão para dizer que foi tudo bem no final da sua vida, foi tudo bem. Ele descansou, ele foi sepultado na sua própria casa. É uma expressão para dizer que ele morreu na fé dos seus pais. Meus irmãos, observemos a gigantesca conversão que Deus fez na vida de Manassés. Eu repito, assim como a conversão de Paulo no Novo Testamento é impressionante, no Antigo Testamento a conversão de Manassés é surpreendente. E nós podemos tirar pelo menos 3 lições dela. Primeira, o ser humano sem Deus tem total potencial para fazer o pior. Meus irmãos, nós estamos nos caminhos do Senhor. Nós estamos trilhando, na medida da nossa limitação, os caminhos do Senhor. Mas não se iluda, todos nós, se não estivéssemos com Deus, teríamos a capacidade para fazer os atos mais vis, mais violentos. Nós conhecemos o nosso temperamento. De vez em quando o nosso temperamento dá algumas mostras. Imagine se nós não tivéssemos Deus na nossa vida. O ser humano tem potencial, todo ser humano tem potencial para ser Hitler, para ser Mussolini, para ser matador de pessoas, para ser idólatra até o extremo, para ser imoral até o extremo. Se não é Deus na nossa vida, meus irmãos, nós estamos perdidos. Se Deus não nos tivesse trazido para os seus santos caminhos, onde é que nós estaríamos? Nós estaríamos no lamaçal do pecado. Porque o ser humano sem Deus tem potencial para fazer as piores coisas. Manassés foi criado nos caminhos do Senhor, um pai que era crente, e veja no que ele se transformou. Se não é Deus na nossa vida, nós estamos perdidos. Isso deve nos levar à humildade. Não olhe para ninguém no mundo e diga, é um pecador miserável.
Porque se não fosse Cristo na tua vida, você poderia ser pior do que Ele. Segunda lição, Deus tem poder para converter os piores. Fez isso com Manassés e fez isso com Saulo. E hoje também. Então, creia no poder de Deus, nunca duvide. Nunca olhe para uma pessoa e diga, essa daí não tem jeito. Porque geralmente essas que Deus dá um jeito. Geralmente. Então, confie no poder de Deus. Tenha fé em Deus para evangelizar as pessoas. Nunca ache que Deus não tem condição de converter vidas, porque os casos mais difíceis geralmente são esses que Deus vai lá e converte e traz para os seus caminhos. Um dia desses eu ouvia o testemunho de um cantor de banda de rock punk do passado, totalmente longe de Deus, envolto em drogas, totalmente longe. E Deus foi lá e o trouxe. E hoje ele dá testemunhos maravilhosos do que Deus fez na vida dele. Meus irmãos, Deus converte pessoas, não tenha dúvida disso. Terceira e última aplicação. Muitas vezes, Deus converte pessoas por meio do sofrimento. Na cama de um hospital, muitas vezes. Pessoas que receberam, mesmo sem estar no hospital, um diagnóstico de uma doença difícil. E Deus converte pessoas assim. Quando a pessoa cai na real, quando ela percebe que a sua vida está indo embora, muita gente é alcançada por Deus nessas condições. Então, aproxime-se dessas pessoas, mostrando o amor de Deus, mostrando que Deus é a solução, não para a doença terminal, mas para a doença mais profunda, a doença do coração. É Deus quem dá a salvação. Esteja perto dessas pessoas, com palavras confortadoras, com palavras de esperança e principalmente mostrando que a solução para a alma está em Cristo Jesus, porque Deus tem convertido muitas pessoas que estão passando por problemas de doença e no meio do sofrimento, no sofrimento de uma forma geral. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, que este relato impressionante, magnífico da conversão de Manassés nos encha de esperança no poder de Deus, de que Deus converte aqueles casos que nos parecem impossíveis, mas para Deus não haverá impossíveis. Ele é o Deus que de fato não vê dificuldade em converter as pessoas que nós achamos que serão difíceis. Que Deus nos abençoe, que Deus nos use como instrumentos para alcançar estas pessoas para o Senhor Jesus. Amém.